Esse meu interesse por conhecer, saber sobre as coisas, sem ter um objetivo imediatista, assim, é uma coisa de criança. Eu me lembro com 14 anos, por exemplo, eu fiz um laboratório na garagem lá de casa, quase botei fogo na garagem, né, fazendo experimentos e brincando, mas a gente não se dá conta disso. Então eu depois fui seguir a carreira profissional de geólogo e só depois de formado em geologia, já fazia uns 3 anos que eu trabalhei em empresa, descobri que não me interessava pelo trabalho de empresa, voltei para a universidade para fazer pós-graduação, aí me apaixonei pela ciência. Então que eu fui descobrir que eu tinha nascido, e hoje eu não tenho dúvida disso, que eu nasci para ser pesquisador, cientista, né, e professor, eu só fui descobrir com 25 anos, 26. Eu estudei num grupo escolar, público, a gente lá chamava grupo escolar, né, estadual, até o fim do 5º ano, praticamente o primário naquela época, os 5 primeiros anos. Aí depois eu fui para o Colégio Rosário, colégio particular, meu irmão já estava lá, estudei no Rosário e no finzinho eu voltei para um colégio público, quando eu já estava no fim do 2º grau, terceiro científico, eu voltei para um colégio público, o Júlio de Castilhos, que na época era um dos melhores colégios do Rio Grande do Sul, se não o melhor, um colégio público excelente. E de lá eu entrei direto na geologia. Aí no primeiro ano de geologia eu rodei numa disciplina, naquele tempo a gente rodava numa disciplina, perdia 1 ano, não era semestralizado ainda. Aí esse ano que eu não podia cursar o curso de geologia normal, eu fui fazer cadeiras da matemática. Aí eu descobri que eu também adorava não só a matemática, só fui descobrir que eu gostava lá, né? E descobri também que eu gostava de filosofia, que eu fiz cadeiras de lógica, né? E descobri que eu gostava de filosofia. Então foi um ano ganho. Algumas pessoas, perdeste 1 ano. Não, não perdi, não, ganhei. Para a minha vida eu ganhei, né? Dali eu me formei em geologia, trabalhei 4 anos em empresas, trabalhei na Amazônia, inclusive, né? A Amazônia é fantástica, a mata me seduziu, mas o trabalho de empresa nunca me seduziu, né? Um trabalho muito direcionado, né? Eu gosto daquela coisa de achar alguma coisa que eu quero entender e sair atrás daquilo. A universidade permite isso, né? A empresa pública não, né? Tem que ser mais direcionado. Então eu trabalhei esse tempo nas empresas, daí quando descobri que aquilo não era o que eu queria para a minha vida, né, que se reduziria muito a buscar um salário cada vez melhor, e eu tinha muito claro que eu não ia viver correndo atrás de dinheiro a minha vida toda. Aí quando eu vi isso aí, disse, vou fazer outro curso universitário. E aí resolvi, quem sabe eu faço uma pós-graduação em geologia. Aí foi em 75, entrei no pós-graduação de Geociências da Universidade Federal, e aí para mim foi minha descoberta. E eu recebi um convite de um amigo mais velho, que é geólogo, para ir trabalhar numa empresa de geologia, de engenharia, que estava construindo uma barragem. E como ele me conhecia há tempo e gostava de mim, achava que eu era um cara que sabia impor as minhas ideias e tal, né? E o salário que eles me ofereceram era exatamente 5 vezes o que eu ganhava na universidade, somando a bolsa o salário da universidade. E eu me lembro que eu nem cogitei de largar a pós-graduação. Eu disse, né, te agradeço muito, olha, fico contente, o salário que tu está me oferecendo é quase 10 vezes maior do que o que eu ganho, disse para ele, né? Mas eu realmente estou apaixonado aqui pela universidade, e de lá então nunca mais me arrependi, né? Não largaria por nada, né? Eu fiz mestrado imediatamente, quando eu entrei eu já estava fazendo mestrado, né? Fiz mestrado e em seguida eu fui fazer doutorado daí fora. Fui fazer doutorado na Inglaterra, fiz em Londres, né? na University of London, né? No King's College da University of London, né? Então eu fiz o doutorado lá em 80, eu fui junto com a minha esposa, inclusive, né? Fui junto com ela, ela fez o doutorado dela, eu fiz o meu em 80, em 82 nasceu o nosso filho lá, em Londres. Voltamos para o Brasil no fim de 82, ficamos aqui 1 ano escrevendo a tese e voltamos em 84 para defender a tese, ficamos mais 6 meses em Londres. E depois disso eu fiz um pós-doutorado na França, fiz mais 2 doutorados na Inglaterra também, em Londres, né?
Então, essa aí é a minha trajetória, assim, né, de formação acadêmica. A minha área sempre foi trabalhar com a geoquímica, né? A geoquímica é o enfoque químico da evolução da Terra. Da Terra e hoje também dos outros planetas, embora seja geoquímica, né? Mas a química hoje seria de tudo que a gente tem acesso para fazer análise química, né? As pedras que vêm da Lua, tudo isso aí. E eu trabalho com geoquímica de alta temperatura. Então, meu trabalho, desde o meu doutorado, mestrado não, mestrado ainda foi noutra área, foi mais com solos e coisa assim. Mas depois, desde 1984, que eu fiquei focado nisso. Terminei a minha tese e fiquei nisso. É essa geoquímica dos magmas, né? Os magmas que formam as rochas graníticas, principalmente. Né? Alguma coisa também com rochas vulcânicas, mas sempre assim, o enfoque químico, né, dessas rochas que se formam a temperaturas muito elevadas, 600, 700, 1000 graus centígrados. Né? Essa é a minha área até hoje. Na minha área, o trabalho inicia com o trabalho de campo. Então, se trabalha muito no campo, se coleta amostras, se tenta compreender a relação dessas rochas com as outras que estão lá em torno. Então, o martelo, todos os instrumentos, a bússola, né, para medir orientações das rochas. Hoje em dia, muito eu trabalhei olhando imagens de radar para me localizar na Amazônia. Hoje em dia tem GPS, tem, né, instrumentos muito melhores, facilita o trabalho. Mas sempre essa base é fundamental, é ir para o campo com conhecimento para saber o que a gente está coletando. Quanto mais conhecimento eu tenho quando vou para o campo, melhor, não é? Então, se coleta essas amostras se traz para a universidade, e aí com essas amostras, a geoquímica, além de fazer lâminas para estudar no microscópio a rocha, entender a relação entre os minerais, além disso também a gente usa análise química, é obrigatória, né? Então analisa os elementos maiores que compõem aquela rocha, analisa os elementos traços que estão ali. Hoje em dia a gente consegue analisar praticamente todos os elementos que ocorrem na natureza, né? Então são em torno de 80 elementos, consegue analisar bem, né, nos laboratórios. Também analisa isótopos, trabalha com isótopos, né, vários sistemas isotópicos, isótopos de oxigênio, de urânio, vários tipos de isótopos, para determinar a idade das rochas. A gente também trabalha com isso, né? Então, trabalha isso. E a partir desses dados, a gente tenta identificar, por exemplo, né? Então, eu trabalho com rochas que vieram de magmas. Então, como é que esse magma se formou? Qual era a temperatura dele? Como é que esse magma se diversificou, dando vários tipos de rocha? Né? De onde é que esse magma veio? Como é que era a fonte dele lá no fundo da Terra, ou seja 20 quilômetros de profundidade, ou alguns deles vêm de 150, 300, 400 quilômetros, aí até muito mais, né? Lá do manto, né? Quer dizer, de onde é que ele vem? Como é que era o material de onde ele saiu? São as grandes perguntas nessa geoquímica que eu faço, né? Que essa geoquímica bem acadêmica, ela não tem por vistas assim, não tem em vista buscar depósitos minerais, isso não é muito a minha área, né? A busca de depósitos minerais é feita principalmente a partir dos dados que se conseguem nessa pesquisa básica, que é a que eu faço, não é? Por exemplo, um depósito mineral de cobre, por exemplo, né? Não é em qualquer lugar que ele dá, é em determinado tipo de associação de rochas, etc. E isso se define na pesquisa básica, no trabalho básico. A outra coisa que hoje é extremamente importante, a geoquímica ambiental, né? O estudo de ambiente. O estudo de ambiente, estudar, por exemplo, a água, a contaminação da água, a qualidade da água, né? Eu não faço especificamente isso, são outros colegas que fazem, outra área. Agora, para estudar a água, eles têm que saber como é que é a composição química daquelas rochas que estão lá, aquelas rochas que formaram. Então, sem essa pesquisa básica, a ciência aplicada não existiria, né? Ela se esgotaria, porque ela se tornaria repetitiva, não desenvolveria, né? Não teria um crescimento ao longo do tempo. Eu tive, por exemplo, pessoas importantes assim, nesse sentido de
que ajudaram muito a minha formação. Um foi o professor Milton Formoso, né? Que hoje ele já está com bastante idade, parou de universidade com praticamente 89 anos, ele parou de ir porque não conseguia mais se locomover, né? Então agora ele está em casa que não consegue se locomover. Professor Milton Formoso, esse aí foi, se eu tiver que escolher um mestre, foi esse aí. Foi meu orientador de mestrado, foi ele que me convidou a começar a dar aula de geoquímica lá em 1976, né? Foi ele que me convidou naquele tempo, era por tempo do regime militar, né? Então praticamente não tinha concurso para a universidade. Nós chegamos a ter dentro das universidades públicas brasileiras em torno de 30 ou 40 professores que tinham entrado como professores colaboradores, porque não tinha concurso. E dentro da geologia tem uma pessoa que eu considero, dentro do mundo da geologia em geral, uma pessoa que eu acho extraordinária, né? Que é o pai da geologia, né? Que é o James Hutton, né? Foi um cara que existiu lá em 1750, 1770, por ele estava fazendo os trabalhos deles, e eu acho ele um cara impressionante porque foi ele que primeiro formulou, né, a questão de que os fenômenos que acontecem na Terra, que eles são dinâmicos. Quer dizer, um rio, né, que está correndo aqui, o Araguaia, né, qualquer rio, ele não existe desde que a Terra se formou. O James Hutton foi o primeiro que começou a discutir isso. Então, a primeira coisa é tu procurar o que tu sempre gostaste da tua vida, né? E procura fazer uma coisa mais ou menos perto daquilo, né? Porque a tua profissão, ela não é obrigatória. A gente pode começar uma profissão e depois trocar, não tem problema nenhum. Eu até incentivo as pessoas que querem trocar e buscar o que elas gostam, não é? Então tem que buscar o que a gente gosta, porque termina sendo no mínimo 1/3 da vida da gente, que a gente dedica a isso, não é? E tu tem que trabalhar numa coisa, ou porque tu está fazendo aquilo porque quer ganhar dinheiro, ou porque quer te tornar importante, ou porque quer... É brabo, né? Não é uma boa opção de vida, né? Então a grande questão é descobrir o que a gente gosta. Mas como é que eu vou saber o que eu gosto? Olha, em geral, na minha experiência, tudo que a gente começa a fazer, se a gente se dedicar com paixão, não por obrigação, a gente termina apaixonado, né? Não precisa estar apaixonado para fazer uma coisa com paixão. A gente começa a fazer, né, com boa vontade e tal, e a paixão vai crescendo. Então, isso todas as coisas. Então, hoje eu sou apaixonado por filosofia, sou apaixonado por geologia, me apaixonei por música, aprendi um pouco de música, cantei num coral, convivi. Tudo isso vai desenvolvendo paixão. São paixões. Então a gente pode ser polígamo nessas outras coisas, certamente. Já no casamento eu prefiro a monogamia, né? Mas no resto da vida a gente pode ser polígamo. Quanto mais a gente se apaixona, mais capaz de se apaixonar fica, né? Então isso é bonito, vale a pena. Para mim essa é a grande dica, assim. Procura uma coisa que tu gosta e te dedica àquilo, mas com paixão, não vai por obrigação, né? Aquela coisa, e aí tu estraga o prazer das coisas, né? Procura te apaixonar, procura ver onde é que dá e vai procurando o caminhozinho ali.